Conexão Política. Ligando você ao poder. Você tem um encontro marcado com a política e a informação de qualidade. O podcast Conexão Política recebe um convidado especial para um debate direto e esclarecedor sobre os temas que impactam o Brasil e o Amazonas. Conexão Política, ligando você ao poder. Sob a apresentação de Gessete Oliveira. Conexão Política, ligando você ao poder. Olá, está começando mais um Conexão Política, ligando você ao poder. Hoje nós estamos recebendo um nome com uma grande trajetória na vida política, consolidada, com mais de 3 décadas de serviço prestado à comunidade e ao povo amazonense. Nós estamos falando de uma pessoa que hoje, atualmente, é vereador, bacharel em Direito, foi investigador de polícia aposentado, pastor evangélico, especialista em segurança pública, apresentador também de rádio e televisão. Atualmente está no seu 8º mandato como vereador, um político que atua e pratica resultados concretos. Entre tais, várias leis já foram implementadas e já foram sancionadas. A lei como tal, que garante cota de 10% de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica no Cine Municipal. Lei também que isenta taxa em concurso público para doadores de sangue, que são fidelíssimos, já praticam a fidelidade. Também a proibição do uso de recurso público para a contratação de artista que incentive violência e conteúdo inadequado. A obrigatoriedade de transparência nos serviços de saúde e nas unidades públicas. Substituição de sinais sonoros nas escolas, pensando na possível perturbação que poderia trazer às crianças autistas. A criação do Dia da Superação do município de Manaus. Eu estou falando de um grande nome, com grande relevância para a cidade de Manaus, o nosso convidado de hoje, vereador Roberto Sabino. Bem-vindo, vereador. Obrigado, boa tarde, Gessé, né? Eu que para mim sempre é motivo de privilégio a gente estar conversando com o povo, né? E pela primeira vez no Conexão Política, né? Isso. Ligando você ao poder. É muito bom que a gente tenha essas oportunidades. Eu sou grato nesse momento que me convidaram e a gente está aqui para conversar sobre um pouco, falar um pouco de política, de experiência, né, daquilo que a gente tem feito. Eu, graças a Deus, eu faço política de forma tranquila, natural, né? Eu não sou aquele que... Eu vejo muitos políticos novatos que entra no desespero, né, fazendo qualquer coisa para ganhar visibilidade, para ganhar, sabe... Simpatia. Hoje é para ganhar... like, né? Seguidores, like, né? Verdade. Mas enfim, né? A gente tem que acompanhar a evolução e importa que a gente faça de forma com o seu perfil, porque cada cidadão tem o seu perfil. Eu tenho o meu, né? Quem me conheceu aí há 35 anos, 40 anos atrás, eu não sei mudar o perfil. Meu perfil é esse, de forma simples, tranquila, sempre achando que as coisas devem ser de forma natural, e eu sou essa pessoa, né, que a gente vem sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, e eu sempre digo, eis-me aqui. Show de bola. Vereador, nós sabemos que o senhor nasceu no Amazonas, mas nem todo mundo sabe a cidade que o senhor nasceu. Eu gostaria que o senhor contasse onde o senhor nasceu, como foi o mecanismo para o senhor chegar até a capital, como foi um pouco da sua trajetória de vida, aí despontando até chegar como vereador, que nós vamos chegar lá. Mas eu queria só, de antemão, trouxesse onde o senhor nasceu e como foi a sua vinda para a cidade de Manaus. Isso dá para escrever um livro. Muito show. De repente até posso pegar um escritor para a gente escrever um livro, né? Muito bom mesmo. Porque assim, eu sou aquele que, eu posso dizer, graças a Deus, eu tive 3 pais.
muita sorte ter 3 pais, né? O Pai que fez, e o Pai que criou, e o Pai do céu eterno que nos guarda, que nos livre, que dá vida e que vai tirar, pedir para ir chamar de volta, né? Mas assim, eu nasci no beiradão do município de Itacoatiara, local chamado Varrivento, né? No Amazonas ali. Para quem não sabe, para quem conhece o município de Itacoatiara, hoje tem a Vila Novo Remanso, que já é uma vila muito grande lá, tem mais de, em média, 30 mil população. E eu nasci lá naquele beiradão, né? Nasci naquele beiradão ali, no Varrivento, onde lá a gente, meus pais muito simples, né? Só aquele morador que trabalha para sobreviver, né? Sei. E assim a gente ficou, eu fiquei lá nesse interior até meus 15 anos. E lá não tinha como você estudar até, naquela época, estou falando aí de 60 anos atrás, 50 anos atrás. Vamos chamar de velho mesmo, né? De idoso. Naquela época, imagina você, hoje eu estou, só para entender isso, eu estou com 67, imagina lá nos idos de 50, né? Lá no interior não tinha professor. Então, tinha como a minha mãe dizia assim, tem que ter as pessoas para desemburrar, né? Aí as pessoas ensinavam, mas tinha que procurar um local onde tinha escola, né? E as escolas ficavam mais próximas do município, que é a cidade. E quem estava lá no beiradão mesmo tinha muita dificuldade naquela época, não tinha nada. No Remo. No Remo, muito longe, né? E de formas que, certa vez, em 1974, eu tive problema, já estava aí com acho que uns 12 anos, 13 anos. Aí eu adoeci de dente, o meu dente deu problema, inchou e eu fiquei com o rosto quase olho fechado. Aí me trouxeram para Manaus, quando eu conheci a cidade, né? Aí eu conheci a cidade, passei uns 15 dias por aí para tratar do dente e aprendi a jogar bolinha com aqueles garotos assim. E gostei da cidade, né? E depois fez a medicação, tomei os médicos e o dentista passou os remédios, antibiótico, e melhorei e voltei para o interior de novo. Quando eu voltei para o interior, eu já fiquei com aquela ideia que eu queria vir para a cidade para estudar. E como eu era o filho mais velho, o meu pai, a mamãe dizia, não, meu filho, por mim você pode ir, mas o papai não deixava, porque já era o filho mais velho que ajudava, né? E de formas que, quando eu teria uns 15 anos, aí ele dizia, mamãe, eu quero ir para Manaus para me estudar, eu quero servir o exército, né? E a mamãe deixava, o papai não deixava, porque era o filho mais velho que já dava uma força no trabalho lá na roça, né? Aí lá ela plantava roça, plantava juta naquela época e era o camarada da roça, né? E daí, resultado, eu certa vez, aí eu não tinha dinheiro para vir para Manaus, então depois a gente mudou do Varrivento, fomos para o interior chamado Paranazinho, que fica do lado da Terra Firme, que fica do lado do município de Itacoatiara, que eu estava falando do outro lado do Amazonas, que é uma comunidade chamada Varrivento, que quando a enchente, ela chegava no momento da enchente, alagava tudo. E na época da enchente o povo vinha para a Terra Firme, né? E foi quando depois a gente se mudou para a Terra Firme, e lá eu já com 15 anos, eu fugi do papai e conversava com a mamãe deixava, o papai não deixava, né? E a mamãe dizia, você não tem dinheiro. Eu digo, mamãe, eu vou dar uma diária para o seu Genésio. O seu Genésio era um criador de boi, né? Ele já tinha assim umas vacas lá, umas 30 vacas lá. E ele tinha campo e precisava de alguém para bater campo. E aí eu dei umas 2 diárias escondidas do papai para ganhar o dinheiro para vir embora para a cidade, né? E daí eu vim praticamente fugido, né? Do papai. A gente inventou lá que eu precisava vir tirar o documento, que eu precisava servir o exército e tal. E o pessoal meio analfabeto por lá, né? Então não sabe muito como é que funciona. E eu vim com essa ideia de vir para Manaus. Eu vim, não tinha para onde ficar, olha a história. Não tinha casa para ficar em Manaus.
E com quem eu falei uma vez com uma tia, eu quero ir para sua casa, a senhora deixa? Não, meu filho, minha casa é muito pequena, não dá para... Aí ainda tem um tio que ele, irmão desse meu pai ainda, que esse meu pai de criação, hoje ele tem 90 anos lá no Novo Remanso, mora no Novo Remanso, né? E realmente o irmão dele, que era o mais novo, gostava muito de festa. Toda vez que tinha festa no interior, aí vem gente de todo canto, né? Aí ele foi daqui de Manaus para lá, e ele bebia muito, né? E eu peguei ele lombrado, né? Eu disse, tio, dá para mim ir para sua casa? Ele, vá, meu filho, lá, o teto lá pode ficar, né? Ele lombrado, peguei ele na bebida. E eu vim embora com ele, para Manaus, para a casa dele. Aí quando chega aqui, ele, pé inchado, né? Pé inchado, é o PI, que bebe muito, bebe todo dia. E ele tinha função de pedreiro. Saía para trabalhar e chegava meia-noite, carregado pelos amigos, bêbado. E aí, cadê a comida? Aí a minha tia escapava na casa da mãe dela, e eu que vim do interior. Você, quando chega do interior, você vem matuto. Não sei o que é o matuto. O matuto é aquele que vem do interior, que ele tem vergonha de pedir, tem vergonha às vezes de falar, tá entendendo? Isso é o matuto, né? É porque a questão lá no interior tem pouca gente, tem contato, tudo mais e tal, né? E eu vim para casa desse meu tio. Aí eu cheguei a chorar de fome na rede, certa noite, né? Porque com fome que ele não trazia nada, a minha tia com as 2 crianças que ela tinha, às vezes escapava lá na casa da mãe dela. Mas ela não me chamava, eu também não ia por lá, né, e tal. E aí a situação ficou difícil, né? Eu cheguei a chorar de fome, né? E eu pensava, eu vou voltar, porque lá no interior era muita fartura. Fartura que de manhã a gente tinha umas 2, 3 vacas lá, tinha leite, tinha girimum, tinha tapioca, aí é muita coisa. No interior é peixe, né? E tinha tudo, né? Aí você vem para a cidade. Na cidade tem que ter um dinheirinho, senão você não compra nada e você não acha ninguém oferecendo. Vem para cá, pega, né? Tá. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, a gente, quem luta, e naquela época eu já acreditava em Deus, né? E acreditava que eu ia estudar, ia vencer e tudo mais e tal. E depois, com os 16 anos, né, quando eu vim com 15, já estava com 16, naquele sufoco, né? Eu saí atrás de servente de pedreiro, né? E ninguém queria me dar emprego porque eu era de menor, não tinha documento nenhum. Não tinha documento nenhum. Então é interessante que eu cheguei onde o pessoal estava construindo uma construção, aí eu falei lá com o rapaz lá, olha, eu queria uma vaga aí para trabalhar de servente. Mas eu não sabia nem fazer massa, não sabia fazer nada. Né? Aí disse, não, mas aqui não tem vaga não. Eu digo, não, só para ajuda mesmo. Então, se, por exemplo, eu ajudar aí vocês me derem menos para o almoço, já tá bom. Interessante a gente falar isso. E de formas que você tem que enfrentar certas coisas, né? Esse parâmetro que o vereador está trazendo, a gente pediu que tocasse nessa abertura para dizer para você que luta aí do outro lado, que tudo é possível que crê, você é capaz, não desista dos seus sonhos, que ele está só começando. Tem muitas coisas para ser relatado, mas o intuito aqui de levar você ao poder é justamente isso aí, ó, trazer você ribeirinho, trazer você do interior, que às vezes pode estar sendo desacreditado dos outros, mas dentro dele havia um potencial, dentro dele havia uma força que dizia, você vai conseguir. Então não desista dos seus sonhos. Eu estou abrindo esse parênteses para lhe esclarecer que tudo é possível ao que crer. Então, eu vejo assim, né? A gente, por exemplo, quando... Eu me lembro que eu cheguei a trabalhar pela comida. E então, passando esse tempo, né? Só para entender um pouco aqui, passando esse tempo, com 16 anos, a minha mãe veio do interior e ela tinha um conhecido. E esse conhecido disse para ela, não, eu vou arrumar emprego para ele. Eu fui trabalhar na Fitejuta. Fitejuta fica ali na Educanos, hoje ela parece que é um atacadão, né?
E ali era uma fábrica de fazer saca de estopa, né? E eu comecei trabalhando lá, ganhando um salário mínimo, tá? Aí pronto, a minha vida melhorou, porque eu já ganhava o salário mínimo. Eu já não passava fome, né? E então, pegar esse salário mínimo, eu já guardava uma parte, dava metade para minha tia, lá onde eu morava com ela, né? Lá no Morro da Liberdade. Falando nisso, eu morei lá na rua que hoje é prefeito de Manaus, Renato Júnior, na rua Hermínio Barbosa, em frente do mercado do Morro da Liberdade. Sei. Eu morei nessa rua ali, né? E o prefeito Davi Almeida morava na outra rua, José Chavalier, lá no Morro da Liberdade, né? Só para contar essa história. E quando eu vim morar para lá, aí o meu cabeleireiro, até hoje eu corto cabelo lá, 46 anos. Até hoje eu corto meu cabelo e tá bonito assim, né? Todo mês ele dá uma tintazinha, né? Que é para disfarçar melhor. E de formas que eu arrumei, a minha mãe conseguiu esse emprego lá através desse amigo dela, na Fitejuta, né? E daí eu também já procurava guardar uma parte desse salário mínimo na Caixa Econômica, dava metade para minha tia, e eu já pedi a Deus que eu queria servir o Exército. E trabalhando na Fitejuta, quando eu saí da Fitejuta, fui para servir o Exército, lá com já quase 18 anos. E já fui morar no quartel. Fui morar no quartel e sempre estudando, né? Sempre que dava para estudar, eu estava estudando. Morei no quartel, servi no Exército, saí como um bom exemplar. E lá no quartel eu fui ser auxiliar de dentista. E também procurei aprender a dirigir. Esperei ficar para a segunda baixa no quartel para sair com o meu curso de motorista. E daí, quando saí do quartel, o capitão, amigo meu lá do quartel, disse: olha, eu vou te indicar para um amigo meu que é capitão, que ele é chefe de segurança na Sharp, no Distrito Industrial, naquela época, lá pelos anos de 79, né? Os anos 80. Fui trabalhar na Sharp. E sempre estudando, né? E sempre estudando e resultado disso, né? Cheguei a formar em Direito, sou bacharel em Direito, como já foi falado, sou dentista, né? E o que eu vejo, né? Que quando você se esforça, né? Você, por exemplo, tem gente que pensa que eu sou filho de papai, né? Eu digo, eu não sou filho de papai. Filho de papai é meus filhos. É meus filhos, né? Merecedor. Meus filhos são filhos de papai, porque eu sempre trabalhando, né? E trabalhando, quando chegou pelos anos de 1983, eu me casei em 83. Acho que eu me casei em 83, 82, por aí, 83, né? Eu sei que em 83 eu fiz o concurso da polícia. Aí passei para ser investigador de polícia, né? E quando eu saí do quartel, eu já saí com aquela visão de ir para o lado da odontologia. Fiz o curso de prótese, sou protético também. E aí fui fazer prótese e naquela época era muito difícil ter dentistas profissionais. Dentistas profissionais só trabalhavam lá no centro da cidade. E fora, nos interiores, ia o chamado dentista prático. Entendeu? E eu comecei fazendo o serviço de prótese, né? E fui estudar para odontologia. O currículo do nosso vereador é extenso, que até foi esquecido de mencionar que ele é dentista e protético também, tá? Conexão Política faz um breve intervalo, ligando você ao poder. Conexão Política, ligando você ao poder. Um bate-papo descontraído, muita alegria, muita emoção e testemunhos que fortalecem a nossa fé. Olá, meus amigos! Você tem um encontro marcado comigo todas as sextas-feiras aqui no canal da WCAR Conexo Brasil,
de cara com Robson Devesas. Eu conto com você. A partir das 19 horas no YouTube, canal da WK Connect Brasil. Te espero lá. Olá, cantores de Manaus! A WK Connect Brasil está lançando uma proposta especial para a produção virtual de videoclipe em estúdio. Forme o seu grupo de 5 artistas e grave o seu videoclipe individualmente, com valor promocional exclusivo por fazer parte do grupo. Essa é uma forma de tornar a produção mais acessível. Se você deseja gravar seu videoclipe em estúdio, com profissionalismo e identidade, entre em contato com a nossa produção. WK Connect Brasil, transformando seu sonho em imagem. Olá, salve, salve! Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estou aqui porque a gente vai escrever uma nova história. Vamos pegar tudo que a gente conhece, que a gente sabe, e vai trazer para cá nessa nova parceria com a WK Connect Brasil. Estas palavras são importantes, que tudo aquilo que está conectado passa pela nossa história. Aguarde, hein? Sabe o que você vai fazer? Ouça o seu coração, que ele vai dizer... Hoje eu quero te dar as boas-vindas à nossa produtora audiovisual. Um espaço criado com propósito e excelência para servir você. A WK Connect Brasil nasceu para valorizar cantores, ministérios e projetos cristãos. Oferecendo produções de alta qualidade, com valores acessíveis, porque acreditamos que todo talento merece ser visto, ouvido e honrado. Aqui nós produzimos videoclipes, podcasts, entrevistas, documentários, transmissões ao vivo e muito mais. Tudo com uma equipe dedicada e uma estrutura preparada para transformar o seu sonho em imagem. Criação e produção. Produção de filmes, séries, novelas e documentários. Publicidade. Criação de comerciais e campanhas publicitárias para diversas mídias. Venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. WK Connect Brasil. Transformando o seu sonho em imagens. Então não perca o podcast Vitória Fernandes e você. Olá, você, amigos de Vitória Fernandes. Eu estou convidando você para estar todas as quintas-feiras comigo. Vitória Fernandes e você, aqui na WK Connect Brasil, pelo YouTube. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Canal WK Connect Brasil no YouTube. Vitória Fernandes e você, conectando histórias, ideias e pessoas. Prepare o seu coração. Palavra e louvor, um encontro com Deus que pode mudar tudo. Domingo às 14 horas no YouTube canal WK Connect Brasil. Conexão Política, ligando você ao poder. De volta ao Conexão Política, ligando você ao poder. Aqui ao meu lado está o vereador Roberto Sabino. Como nós estávamos falando da dificuldade de início de vida dele até chegar na capital, e a infância dele no trabalho, na dificuldade, mas como tudo é possível que crer, dentro dele já havia uma força elementar espiritual que trazia ele para não a desistência. Hoje as pessoas lhe vê como político de 8 mandatos, uma pessoa que já está consolidada na vida política há mais de 30 anos. Que momento da sua vida assim, o senhor pensou em desistir? Ou o que lhe fez continuar? Porque mesmo o senhor estando como político, vereador, assim, eu sei que a política tem seus momentos árduos, né?
Já passou alguma vez na sua vida a vontade de desistir, politicamente falando? Porque assim, eu fiz na verdade, voltando, né? Eu trabalhando já como protético e estudando para formar em odontologia, né? Naquela época que eu ia falar, então eu já fazia o que eu podia, o que eu tinha consciência do que eu sabia fazer, eu já fazia, né? E então, nos anos de 1986, me chamaram para entrar na política como vereador. Eu não sabia nada de política, mas fui conhecer, né? Eu era como hoje, é a maioria do povo. O povo, ninguém, por exemplo, quer ensinar política para ninguém. Hoje, a maioria, eu posso dizer, de carteirinha. Eu acho que 80% do povo brasileiro não sabe votar. Por quê? Porque ninguém não ensina política para ninguém. Então, por exemplo... É justamente para votar errado, né? Eu não sei porquê, mas eu culpo quem? Eu culpo quem? Os governos federais que passam. Sim. Eu culpo o Congresso Nacional, que é a Câmara Federal e mais o Senado Federal, né? E porque assim, imagina como é que eu quero cobrar das pessoas algo que eu não ensino. Aí fica difícil. Eu sou leitor da Bíblia também. Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quer dizer, e aí, com esse lado de política, né, é interessante a gente dizer que Aristóteles diz o seguinte, que o ser humano é um ser naturalmente político. Por quê? Política é a arte de governar. E todas as pessoas, todo cidadão, qualquer pessoa, ela tem que administrar. Administrar o quê? Nem que seja a vida dela, né? Que já é quer política, dizer, né? Exatamente. O jogo de cintura é político. Então, já é a política, quer dizer. E aí, nesse caso, eu vejo assim, que nós, quando eu entrei na política, eu não sabia, porque se eu soubesse alguma coisa, eu já tinha ganhado na primeira entrada. Só para contar isso, tudo fica para a história, né? Por exemplo, eu saí candidato nos anos de 1987, comecei a campanha de 87 para a campanha de 88, para vereador. E naquela época eu não sabia e me registrei com o nome de Roberto Sabino. Só que, quando eu deparei o seguinte, quem se registrasse por primeiro, ganha o direito na Justiça Eleitoral. Aí já tinha uma pessoa que se registrou com o nome de Roberto ou Roberto Alexandre. Ele era um advogado da Compensa. Aí veja, meus votos todos de Roberto foi todos por Roberto Alexandre. Ele ganhou a eleição. Tirou 4 anos de mandato. Mas eu digo, aí já sei porque que eu perdi. Meus votos todinho de Roberto, todo para ele. O Alexandre. O Roberto Alexandre, que era um advogado, ele já faleceu. Aí eu digo, na próxima, meu nome agora vai ser só Sabino. Aí eu ganhei a eleição e Roberto Alexandre perdeu o mandato, que era vereador. Entendeu? Então, essa é a história, né? Por exemplo, depois, em 96, eu ganhei 92 para vereador, meu primeiro mandato. Em 94 já ganhei para deputado estadual. Aí não me reelegi por culpa de pessoas que eu confiei, né, que era o governador da época, e o governador e mais uma pessoa que se comprometeu e não cumpriu, e eu não pude fechar minha campanha para deputado estadual. Aí eu digo, não vai dar para fechar, então a gente não vai se reeleger. Fiquei sem mandato nesse momento. Foi em 98. Mas quando eu era deputado estadual, aí vocês que já ouviram falar no Raimundo Sabino Castelo Branco Maués, né? Sei. Aí o nome dele era Sabino Castelo Branco. Aí eu era deputado estadual e muita gente votou nele. Olha, eu votei em ti. Digo, não fui candidato. Não, votei, tinha um Sabino, não era tu, Sabino. Aí ele ganhou muitos votos, se elegeu também, né? Foi bom, né? Isso aí para ele, né? Bom, legal. Mas tudo bem, né? Então,
eu faço política de forma natural, né? Porque o que eu vejo é que o povo precisa de ensinamentos para entender como é que funciona a política. Por quê? O que ocorre hoje é você sai candidato, aí o eleitor, ele que não é muito orientado, ele não sabe escolher as pessoas certas para botar no lugar certo, para exatamente corresponder com aquilo que a sociedade tanto merece. Esse é o detalhe, né? Então, por quê? Por falta de conhecimento. E eu diria que a culpa não é nem do povão, a culpa é de quem está governando. Porque precisava fazer, por exemplo, um projeto na Câmara Federal com o Senado, obrigando nas escolas ter noções políticas. Certeza. Porque antigamente tinha uma matéria chamada OSPB, Organizações Sociais Políticas Brasileiras, mas há 20 anos atrás tiraram essa matéria. Não ensinava muito, mas já dava para ter o básico, né? Já dava o básico, né? Moral e cívica. Então, com relação a isso, a gente hoje tem uma política assim, muito assim, eu digo, tudo errado. Tudo errado. Por exemplo, imagina se o Gessé quer sair candidato, um exemplo. Aí ele quer sair candidato, ele tem boas propostas, tem boa vontade de fazer e tal, chega lá, mas aí se você não tem dinheiro para gastar, não ganha eleição. É engraçado, né? Não ganha eleição. Quer dizer, a logística é muito cara, muito difícil, né? E aí é muito complicado, né? Até chato falar isso, mas... É chato. É muito difícil. É chato porque eu vou até lhe interromper aqui um pouquinho, que eu sempre vejo assim, alguns comerciais nessas mídias poderosas dizendo assim, seja um mesário voluntário. Ora, para que ser mesário voluntário se vocês divulgam na televisão que o TSE gastou bilhões com campanha política? Vocês têm que ter vergonha na cara e pagar o cara que vai trabalhar lá, bem pago, bem remunerado, entendeu? Isso é para vocês do TSE que eu dou nessa aí. Não seja mesário voluntário, não. Peça seu dinheiro, que o TSE tem muito dinheiro bem para gastar. Então, veja bem, no Brasil, sabe, Jessé, é tudo errado, porque, por exemplo, a gente observa, vamos ver, dizem que muitas coisas é copiado, e né? Onde a coisa funciona, é coisa boa, a gente copia. Sim. A gente sabe Tenta inovar, mas copia. A gente sabe que o Brasil ainda, quando entrou a democracia, a gente sofre por um problema ainda muito cultural, muito cultural. O problema muito é cultural ainda, né? Você vê que tem municípios aí que o índice de analfabeto não é grande, né, e tal, né? Os governos precisam investir bastante mais em educação, né? Precisa, porque a educação, a gente sem educação, imagina, né? É muito difícil. Por exemplo, você não sai do lugar e quando você já diz até o slogan de uma faculdade aí, né, que o conhecimento traz liberdade, né? Traz liberdade. E traz, né? Quer dizer, então nós precisamos, por exemplo, entender, acredite só, você que está me ouvindo e está nos vendo, vai perguntar aí, qual é a função do vereador? Muita gente não sabe. Qual é a função do deputado estadual? Não sabe, né? Eu que faço reportagem na rua para o programa Fala Manaus, né? Já assisti várias vezes. Aproveitando aqui, eu chego na rua, aí a pessoa diz, lá vem mais um aqui, você vem prometer, não sei o que e tal, por que e tal. Eu digo, mas eu estou vindo aqui fazer uma amostragem, vamos fazer as filmagens, vamos mostrar, e vamos solicitar, vamos cobrar de quem pode fazer, né? Aí muitas vezes a pessoa não sabe por quê, porque ninguém não ensina para ninguém. Eu ia até tocar nesse ponto, que eu já assisti várias reportagens suas, e eu vejo que o senhor é um parlamentar atuante. O senhor é de arregaçar a camisa, é de ir para o campo mesmo, de estar na batalha. Não só de gabinete, mas de estar em campo com seu eleitorado. E às vezes nem eleitorado seu mas o senhor está lá fazendo seu papel de representante do poder, ir lá fiscalizar, ver as melhorias para a comunidade. Eu sempre tenho observado isso aí, entendeu? E hoje, como o que o senhor estava falando agora há pouco, eu pegando um gancho, às vezes a pessoa não quer nem
ter a informação. Porque quando o senhor, que é uma autoridade, que está indo lá, é vereador, está com mandato em alta, a pessoa lhe trata assim, imagine uma pessoa que chega lá, rapaz, olha, o fulano de tal tem uma proposta, que nada, ele já tem a ideia dele imputada dentro dele, que ele não quer mudança, ele não quer, já, tipo assim, uma lavagem cerebral. Lamentável. Eu também peço que as pessoas pudessem abrir os olhos, conhecer a proposta, os políticos, quem são os suplentes que ficam nas vagas, né? Isso é muito importante. Por exemplo, eu me preocupo, eu faço política com esclarecimento, com a conscientização. Eu faço questão que a pessoa me conheça. Porque quando eu conheço, por exemplo, assim, como é o nome dele? William. Se eu conheço o William, William, não adianta o outro vir falar mal dele e tal. Eu digo, não, mas eu conheço ele, não é isso que você está falando, não. Né? Então eu faço questão que a pessoa me conheça. Né? Eu presto conta para os meus eleitores. Né? Eu, por exemplo, mostro porque as pessoas... elas acham, e esse achismo é muito ruim. Achismo e pensismo não é bom. É bom você ir buscar, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, mas porque o vereador ganha muito, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Então eu gosto de mostrar, eu mostro às pessoas, olha o meu salário aqui, meu salário líquido, 19 mil, né? Salário líquido, 19 mil, é isso, né? É porque, mas tem... a Câmara tem o gabinete, eu não sei quantos mil, 60 mil. Digo, o gabinete tem os assessores, quem paga os assessores é a Câmara Municipal de Manaus. Quem paga, né? O salário do vereador cai na conta dele. Né? Então, eu gosto de trabalhar com os esclarecimentos. Por exemplo, eu vejo assim que o Senado Federal, né, hoje precisa ser mudado, né? Tem eleição esse ano. É bom essas informações você saber. O Senado Federal precisa ser mudado, muitas pessoas ali. Certo. E era o momento. Por quê? Porque o que a gente tem visto no Supremo hoje é um absurdo. Verdade. A nossa alta justiça no Supremo, a maioria lá estão comprometidos, né? Então, acho que outros, é perigoso até falar muito, né? Porque eu ia dizer para o senhor, é perigoso até eu ir preso pelo que eu ia dizer agora, mas perigoso até falar, lhe ajudar mas aqui. Aí mas a gente precisa... É um perigo, né? Lá em cima está um perigo. Mas a gente precisa ver por que está ministros envolvidos, né? Até envolvidos, e aí toda notícia falando, a alta mídia, né, Globo e tudo mais, e tudo falando, quer dizer. Aí mais acontece o seguinte, que quem pode, só para saber, quem é que pode caçar o presidente da República, o Senado? Quem pode impeachment ministros? O Senado. Né? Não é a Câmara Federal. A Câmara Federal, o sistema lá em Brasília é bicameral. Tem duas casas legislativas. Tem a Câmara Federal, que é composta de meninos mais novos. A partir de 21 anos você pode sair para deputado federal, né? E mais veterano. E mais veterano tudo mais. Mas para ser senador, só pode com 35 anos para frente. Esse é o mais veterano que eu queria dizer. Então, veja bem, as duas casas significam o seguinte, a Câmara Federal com 513 deputados federais, a maioria aprova o projeto e manda para o Senado revisar. O Senado lá revisa, se concordar, aprova também, vira lei para o Brasil. A mesma coisa no Senado, que é o pessoal mais antigo lá, os veteranos, né, digamos assim, quem tem 35 anos para frente, que é senador, aprova o projeto lá e joga para os meninos mais novos também analisar e ver, se concordar e aprovar, vira lei para o Brasil. Mas quem tem o poder de julgar o mandato do presidente é o Senado. A Câmara Federal começa, mas joga quem... A Câmara Federal não pode decidir. Mas isso está aqui, isso que o senhor está falando está aqui, tá? Tá, tudo na Constituição. Mas não vale não. Não vale, tem outro órgão que então, define isso aí. Aqui tem uma situação interessante. No artigo 1º, né? Artigo 1º e
E parágrafo único já diz o seguinte: o poder emana do povo. Mas não funciona também, viu, povo? Não vão acreditar nisso aí, não. Aí, tá na lei. Aqui eu vou dizer assim, já aproveitando aqui, já que a gente está conversando um pouco de política, né? Era para o povo ir para a rua pedir para ter eleições gerais já. Única. Eleições únicas. Mas sabe por que o povo não vai? Falta de conhecimento. Não, conhecimento eu tenho. Eu não tenho coragem de ir, porque eu vou pegar na chibatada. O Alexandre de Moraes lá de cima, dá-lhe uma canetada para cá, daqui da canetada aqui, pega quem tiver no meio, tá aí os caminhoneiros pagando aí 30, 40, 50, 70, um cara com um caminhão com 1 milhão de multa, por causa desse negócio, desse protesto que fizeram aí do Bolsonaro. 1 milhão de multa que ele mandou assim, levantar, pode cobrar as multas. Lá na casa do cacete, o cara vir mandar aqui, não tem condição. Eu não vou pra rua, sou covarde. Se fosse liberado por outras ações, eu ia, tava junto. Mas dessa maneira, para se manifestar, não Mas posso olha, ir. o povo indo pra rua pedindo, aí não precisa o ministro se envolver nisso, por exemplo. O povo tem que pedir eleições gerais. Aí quem que aprova? O Senado com a Câmara Federal. Mas com esses senadores que nós temos, eu acho que vai ser aprovado. Se lá o cara manda prender um senador, o cara grita e impõe, e eles não fazem nada, imagine eu como massa de manobra, eles não vão nem me ouvir, não. E aí, por exemplo, nós estamos numa situação hoje que precisa, o eleitor, ver o seguinte, que tem muitos senadores lá que eles estão, digamos assim, conluio, né? A palavra certa é conluio. Verdade. Estão juntos. Não quero dar os nomes, mas aqui do Amazonas eu tenho 2. Então, veja bem, nesse caso, o povo precisava eleger pessoas que não têm processos e que estão lá, sabe, que quando o cara tem processo, aí os ministros, tem processo, então vamos deixar ele inelegível aqui. Isso aconteceu com o pai do Hugo Mota. O Hugo Mota tentou fazer alguma coisinha e disse, Federal amanhã visita o pai na Paraíba, e foi visitar mesmo. Então, isso aqui já foi declarado outras vezes, eu declaro de novo. É perigoso, o sistema é perigoso. O sistema é perigoso. Parabéns para o senhor que está dentro do ninho, onde poucas pessoas têm habilidade de entrar e se manter como o senhor está aí há mais de 30 anos. Parabéns ao senhor, eu digo isso aí. É medo de falarmos até em alguma coisa a mais que a gente tem sobre os semideuses, como diz o senador Plínio Valério, se acham semideuses, o pessoal do STF aí. Mas assim, só para deixar essa informação, quando tiver eleições únicas, geral, o que eu estou dizendo para você entender? Como é que é isso? Eleição para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República. Quer dizer, só de uma tacada só. O que significa isso? Significa que o país vai economizar e vai sobrar muito dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança. Mas o senhor está preocupado com isso? E eu também. Mas os caras não vão ter como roubar mais. Eles queriam que tivesse eleição todo ano, que é para roubar mais. O STF tem dinheiro, o TSE tem muito dinheiro para bancar a campanha. Que não chega na sua conta, não chega na conta do cara que vai entrar. Tanto é que o cara tem que ter fortuna para se eleger. Se eu chegar com a minha carinha lá, eu quero ser um vereador, o que tu tem para se eleger? Que o TSE mesmo não vai me bancar em nada. Mas no final ele presta conta dizendo que gastou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Pô, isso aí Não dá para mim a dormir com isso aí, entender, digerir isso aí não, entendeu? Mas eu lhe acho muito habilidoso, entendeu? Quando eu solicitei que o senhor viesse aqui, porque 30 anos de vida pública, exemplar, de trabalhos, de estar no meio da comunidade, não ser xingado, ser isso, ser aquilo, não. É muita uma coisa que é importante, uma coisa que é importante a gente falar e o povo tomar conhecimento, sabe, Jacé, é que, por exemplo, assim, tem a oposição e tem a situação. Por exemplo, quem é que o povo quer seguir hoje? Quem faz oposição. Mas vamos entender por parte. Se como é o nome dele lá? William. O William é o prefeito. Nós aqui somos vereadores. Se a gente não ajudar o William, ele não vai poder fazer nada pelo povo. Certeza. É preciso as pessoas saberem, né? Aí o cara quer fazer oposição, porque a oposição ele vai dizer, olha, ele não faz nada que preste, ele não sabe fazer e tal, vamos dizer, só quer roubar, entendeu? Só quer roubar e tudo mais e tal, aquela coisa. Aí o povo gosta disso, né? Mas entenda que o fato é que você tem que entender o seguinte,
para jogar pedra, muita gente quer jogar pedra, para ajudar é que é o difícil, né? A minha mãe, que já dorme no Senhor, ela dizia assim, meu filho, o difícil é segurar na rodilha do pote para ajudar. Quando é para ajudar, ninguém quer. Mas beber água é fácil. Como para, tipo assim, reclamar e falar mal, dizer que não faz correto, dizer que não presta, aí é muito fácil, né? Então, veja bem, é importante o povo entender o seguinte, que a função do vereador é legislar para quem? Para o município. Não existe o vereador do bairro, existe o vereador do município. Por exemplo, eu moro no bairro de Petrópolis, mas eu não sou vereador do Petrópolis. Eu sou vereador do município de Manaus. Certo. Né? E aí, quer dizer, se eu, por exemplo, assim, eu vou denegrir a imagem de alguém, falar mal dessa pessoa, eu vou ganhar milhares de seguidores rapidinho. Vai viralizar. Mas eu entendo muito bem isso, porque eu sou leitor da Bíblia também. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a gente pegando a Bíblia também, o povo, ele naquela escolha entre Jesus e Barrabás, né? O povo pediu para soltar Barrabás, né? Não, vamos ficar com Barrabás mesmo, lasca Jesus aí, crucifica esse daí. Aí veja bem, eu tenho um programa de rádio, tenho um programa de TV, tenho uma tribuna, aí eu fico olhando e digo assim, a Bíblia me ensina o seguinte, por muito falar comete pecado. Está na Bíblia isso, né? E aí na tribuna lá tem aqueles lá que querem fazer teatro e falar mal e denegrir e fala mal da pessoa, mete a família da pessoa, do político, quer dizer, absurdo isso, né? Coisa absurda, né? E aí tem aqueles políticos que fazem teatro, porque fazer teatro aí o povo gosta. Aí vai dar milhões de seguidores. Né? Eu acho, na realidade, assim, sem citar nomes, mas para esses tais aí, vereadores, que isso aí é uma minoria, né? 2 ou 3 que cometem essas coisas aí. Eu, particularmente, acho que ele está querendo pegar numa saca um dinheiro. Aí ele vai fazer essas graças aí para poder chegar onde ele quer chegar. Depois que pega a saca, eu me lembro que um cara falava mal do Wilson Lima um dia desse, ele não está mais falando, agora ele fala do Davi. Não está mais falando, agora ele está se chegando para querer uma vaga bem alta num cargo. Mas eu acho que o meu voto, acho não, positivamente, com certeza, o meu voto esse cara não leva. Porque o que ele faz com a sociedade é dividir o povo. Então, o que o senhor está aqui? Eu quero que o senhor chegue aqui, apresente para o povo a sua trajetória, a dificuldade que o senhor teve. Isso o quê? Fortalecendo o irmãozinho que está do outro lado, que é possível ele chegar. Sim. Até porque o senhor está se aposentando aqui um dia, o senhor vai precisar parar e tem que se levantar outra pessoa para o lugar do vereador Roberto Sabino, o vereador Sabino hoje. Então, tudo é possível. Então, não desista dos seus sonhos. Tem ética, tem respeito, tem moral, tem como cobrar? Tem. Mas dentro do respeito, dentro do limite, dentro da ética. Entendeu? Essa eu vejo a visão. O que eu vejo hoje da política nova infantil. Porque, por exemplo, é muito bom que as pessoas saibam. Por que tem oposição? A oposição tem porque nosso sistema ele é presidencialista e tem o tempo do mandato determinado. Então, se tem o tempo determinado, por exemplo, o cara ganhou para prefeito, ganhou para governador, ele só pode se reeleger mais uma vez. Aí, no nosso Brasil, o sistema tem pluralidade partidárias. O que significa isso? São muitos partidos. E o partido A quer derrubar o partido B para tomar o poder. É por isso que tem a oposição. É bom para a democracia? É bom. Por quê? Porque nós não somos uma monarquia, né? Certo. Nós não somos um regime monarquia. Que, para mim, o melhor sistema, para mim, ainda é o da Inglaterra, da monarquia. Por quê? Se perguntar por quê? Porque lá é só uma família abastada. É só uma família que é rica, que não vai ter dificuldade de nada, financeiramente, principalmente, né? Mas o nosso sistema, por exemplo, assim, imagina quando um governador entra, aquela família vai ser... quer dizer, aquela família vai ficar bem. Ser fortalecido. Na verdade, aí vai... Aí quando sai aquela que entra outro governador, a outra família vai... Fortalecer. Vamos dizer assim, vai meter a mão de alguma forma. Aí entrou a outra família, né?
Lá na monarquia não, só é uma. Então o restante é para o povo. Entendeu? Começa a entender por aí, quer dizer. Mas fazer o quê? É o sistema da democracia, né? A gente precisa ter essa compreensão que a oposição no nosso sistema hoje, ela é importante, para exatamente ficar olhando, fiscalizando, para que o camarada que está no poder não possa tirar muito. Essa que é a verdade, né? Que dá para tirar alguma coisa, né? Dá para tirar, com certeza. Então, a oposição tem que ficar aqui para olhar, para dizer, não, esse negócio aí chega, tá bom. É só para enxergar a cuia, né? Para derramar o balde. Exatamente. Então, mas a oposição, o povo precisa saber que tem que ter uma coerência. Por quê? Porque a oposição que hoje nós temos, eu falei para um certo vereador lá na Câmara, que eu digo, onde foi que você comprou seu óculos? Qual foi o país? Porque o óculos dele só enxerga aquilo que não funciona. Né? Então, ele... Programado. É programado, só enxerga, ele vai no local, se ele for no hospital... Que é bom não ver. Só vê o que não funciona. Se ele for numa UBS, se ele for numa escola, se ele for em algum local, só não funciona nada. Quer dizer, então esse óculos dele é um óculos diferenciado. Ele diz, olha, Vossa Excelência comprou esse óculos, qual foi o país, né? Porque o meu, se eu fosse usar óculos, eu ia enxergar o que está fazendo, o que está acontecendo, o que está sendo exatamente sendo executado e o que não está. Então, quer dizer, eu vejo que a oposição, para fazer uma oposição correta, ela tem que ser com coerência, justa, né? Realmente, por exemplo, no máximo era para ele dizer assim, olha, eu fui lá numa UBS, tem um médico, tem uma enfermeira, mas... Demora muito o atendimento. Demora demais, está precisando, de mais está funcionando, está precisando de mais um médico, mais uma enfermeira, mais pessoas para trabalhar, para atender, porque a fila era muito grande, por exemplo, né? Então, isso é coerência. Mas ele chega lá, não funciona nada, nada não funciona. Quer dizer, não tem coerência. Deixa eu falar em oposição, eu estava aqui me lembrando, eu faço oposição a algumas coisas, a algum partido, né? Eu não sou muito simpatizante do partido do PT, do PSOL, PCdoB, eu não sou muito fã, até porque eu já militei, né? E eu conheço, então... Mas vamos fazer essa situação de cobrança de forma responsiva. Sim. Nós temos aí um vereador aqui em Manaus, ou quer dizer, um deputado, que é do PT. Mas eu não gosto do PT. Mas ele fez uma coisa que, na hora que ele fez essa coisa, eu vou falar hoje aqui, eu bati palma, foi o deputado Sinésio. O Sinésio, ele do PT, que poderia ter ido outros e outros e outros. O Porto, o cara só entrava com dinheiro, pagando dinheiro. Pô, hoje quem que tá só com dinheiro? O cara tem cartão, o cara tem Pix, o cara tem o crédito. E ele foi o cara que juntou lá os seus deputados, sua liderança, e foi lá para cima e colocou moral no Porto, para o Porto liberar a máquina do Pix, liberar o cartão. Caso contrário, pedir até como sonegação de fiscal, que não... Isso aí foi o deputado Sinésio que fez. Eu mesmo sendo contra a ideologia do PT, mas reconheço que ele fez uma coisa, sou oposição do partido, mas reconheço que lá tem uma coisa boa. Tem muitos elementos dentro da direita que não prestam, tem muitos caras dentro da esquerda que prestam também. Então nós não vamos generalizar pela sigla, ou só porque veio uma UBS que está hoje no comando do prefeito tal, e vamos tacar o cacete nele só porque a gente não tem oposição, só por nada funciona. Não, nós temos que ter o respeito. Olha, melhorou sim, pode ser melhor. É o dever dele, não é nada de dizer, bater palma aqui porque... Não, é o dever dele. Ele está lá para fazer, mas as cobranças têm que ser respeitosas sim. Nós vamos para o intervalo. Conexão Política, ligando você ao poder, volta já. Conexão Política, ligando você ao poder.
Um bate-papo descontraído, muita alegria, muita emoção e testemunhos que fortalecem a nossa fé. Olá, meus amigos. Você tem um encontro marcado comigo todas as sextas-feiras aqui no canal da WK Connect Brasil, de cara com Robson Devesas. Eu conto com você. A partir das 19 horas no YouTube, canal da WK Connect Brasil. Te espero lá. Olá, cantores de Manaus! A WK Connect Brasil está lançando uma proposta especial para a produção virtual de videoclipe em estúdio. Forme o seu grupo de 5 artistas e grave o seu videoclipe individualmente, com valor promocional exclusivo por fazer parte do grupo. Essa é uma forma de tornar a produção mais acessível. Se você deseja gravar seu videoclipe em estúdio com profissionalismo e identidade, entre em contato com a nossa produção. WK Connect Brasil, transformando seu sonho em imagem. Olá, salve, salve, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estou aqui porque a gente vai escrever uma nova história. Vamos pegar tudo que a gente conhece, que a gente sabe, e vai trazer para cá nessa nova parceria com a WK Connect Brasil. Estas palavras são importantes, que tudo aquilo que está conectado passa pela nossa história. Aguarde, hein? Sabe o que você vai fazer? Ouça o seu coração, que ele vai dizer tudo. Hoje eu quero te dar as boas-vindas à nossa produtora audiovisual. Um espaço criado com propósito e excelência para servir você. A WK Connect Brasil nasceu para valorizar cantores, ministérios e projetos cristãos. Oferecendo produções de alta qualidade, com valores acessíveis, porque acreditamos que todo talento merece ser visto, ouvido e honrado. Aqui nós produzimos videoclipes, podcasts, entrevistas, documentários, transmissões ao vivo e muito mais. Tudo com uma equipe dedicada e uma estrutura preparada para transformar o seu sonho em imagem. Criação e produção. Produção de filmes, séries, novelas e documentários. Publicidade. Criação de comerciais e campanhas publicitárias para diversas mídias. Venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. WK Connect Brasil. Transformando o seu sonho em imagens. Então não perca o podcast Vitória Fernandes e você. Olá, você, amigos de Vitória Fernandes. Eu estou convidando você para estar todas as quintas-feiras comigo, Vitória Fernandes e você, aqui na WK Connect Brasil, pelo YouTube. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Canal WK Connect Brasil no YouTube. Vitória Fernandes e você, conectando histórias, ideias e pessoas. Prepare o seu coração. Palavra e louvor, um encontro com Deus que pode mudar tudo. Domingo às 14 horas no YouTube canal WK Connect Brasil. Conexão Política, ligando você ao poder. De volta ao Conexão Política, ligando você ao poder. Voltando com a pergunta, o senhor criou uma lei que garante emprego para mulheres que foram vítimas de violência. Por que o senhor julgou que isso era necessário? Por favor. A gente sabe que muitas mulheres são dependentes financeiramente dos seus parceiros, dos seus esposos, né? E muitas delas, às vezes, ficam sofrendo por entender que ela não tem condições de sobrevivência, uma vez que o mantenedor é o agressor,
é o esposo, muitas vezes é o parceiro, é o companheiro, né? Ali, então, por exemplo, nesse momento que a mulher está muito nessa situação vulnerável, imagina se a prefeitura vai contratar num processo seletivo e vai chamar lá 100 pessoas. Então, 10% dessas vagas dá direito para essas mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência, né? Para ver se diminui mais o número de pessoas, daquelas que vivem ali no sufoco, vivem sofrendo, por entender que se ela sair dali da companhia, né, ela vai passar necessidade, né, por falta de recursos. Então a visão é essa, para diminuir esse índice porque hoje no Brasil o negócio está muito feio, né? Os índices são altíssimos dessa violência doméstica, né? Que é de todo tipo, é psicológica, é física, tanto da violência, né? E então o objetivo é esse, para facilitar, para obrigar o município a dar pelo menos 10% de vaga para essas mulheres vulneráveis nessa questão. Nesse caso, então, não é só uma questão política, isso também é uma transformação, pensando na transformação de vida dessa pessoa, né? A gente sabe que a gente tem conhecimento de mulheres que sofrem, às vezes fica calada porque ela sabe, porque ela não se preparou, não conseguiu um emprego e vive totalmente dependente, né, do mantenedor, que é o próprio agressor. O senhor, numa resposta direta assim que eu vou lhe fazer, o senhor, o que o senhor acha da política hoje? Ela está mais distante da população ou está mais próxima? O senhor que é o homem para responder, porque tem já mais de 30 anos na vida pública aí. Não, a política hoje ela está mais próxima, devido às redes sociais, devido à tecnologia, né, que chegou. Por exemplo, a gente há de observar que com a vinda do Bolsonaro para cá, como ele foi, a esposa dele é evangélica, é temente, lê a Bíblia, é praticante, né? Aí o povo começou a entender que, por exemplo, tem a direita e tem a esquerda. Antes o povo quase não ligava para isso, né? Então, é muito bom que a gente entenda, por exemplo, a política, porque tem os partidos de esquerda, tem os partidos de centro-direita e tem os partidos de centro-esquerda. Por exemplo, eu me considero centro-direita. Eu também. Por quê? Porque eu não sou radical. Também. Né? Eu não sou radical. Mas tem aqueles que têm, porque cada um de nós temos um perfil. Por exemplo, o meu perfil, para que você entenda, eu sou aquele que fui buscar ler a Bíblia, me converti, quero ser, quando a gente sabe que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, quando morrer quero ir para o reino de Deus. Todo mundo que lê a Bíblia sabe, que acredita em Deus, sabe que tem Deus e tem o diabo. O diabo é o príncipe das trevas, do inferno. E Deus é aquele que é o príncipe da paz, né? Onde a nossa alma, a única coisa da gente que vai viver eternamente é a alma. Então, em função disso, por exemplo, tudo é preciso a gente buscar conhecimento. Quando eu não lia a Bíblia, eu só imaginava, pensava, né? Ficava nesse achismo. Mas hoje não, eu tenho minha convicção. Porque existe Deus, quis Deus ter o reino do céu e quis Deus ter o reino do inferno também, né? Então a gente precisa entender, quer dizer, então hoje, por exemplo, se eu sou evangélico, aí a pessoa que tem esse princípio, ela há de pensar que quando se eleger um temente a Deus, ele vai fazer tudo para, por exemplo, para não roubar. Por aí começa, né? Uma pessoa que não é temente a Deus, para ele roubar e fazer mal para os outros, não está nem aí, né? Mas uma pessoa que é temente a Deus, que ela quer, quando sabe que não tem o dia nem a hora para ela morrer, então ela vai pensar duas vezes. Por exemplo, eu falo por mim, eu não uso minha língua para denegrir a imagem de ninguém, para falar mal do meu próximo, sabe? Por quê? Isso é mandamento de Deus. Quem é que ama a Deus? Aquele que ama a Deus não usa a sua língua para falar mal do seu próximo. Por quê?
Se eu amo a Deus, eu tenho que amar meu próximo. Quem diz que ama Deus aborrece seu irmão, amo a Deus, mas esse cara aqui eu não amo ele, não gosto dele não quero nem saber dele, eu quero que ele morra. Mentiroso. Eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Quer dizer, então começa por aí, porque Deus, ele amou, então eu, para amar a Deus, eu tenho que amar meu próximo. Então o meu próximo pode falar mal de mim, e aí falando como eu estou com o mandato, né? Tem portal que fala mal de mim, tem o pessoal dos portais aí que fala mal de mim, deixa falar. Fale de alguma coisa, mas fale, né? Agora, vai ver na realidade, quem me conhece, eu não sou aquilo que estão falando. Então, a gente não pode dar crédito em tudo que sai na internet, na mídia social, né? Procure verificar o certo, correto, né? Exatamente, né? É porque hoje também, vereador, assim, o que eu percebo, né, é que tem muita gente que já abre um portal ou um canalzinho no YouTube para extorquir. Para extorquir. Essa é a palavra. Pronto, aí como o senhor o senhor pagou para alguma coisa que o senhor vir aqui? Não. E eu também não estou comprando, eu sou eleitor dele há muitos anos, pela idoneidade dele, pelo caráter dele, e qualquer outro pode vir aqui que eu não vote, mas vou tratar com o mesmo respeito, com a mesma seriedade, porque esse é o meu papel, de informar e ligar você ao poder, entendeu? Então, nossa busca é que você sempre tenha o seu intelecto positivamente político melhor, tirando de dentro de você essa concepção que a política é do cão. Não, a política é do ser humano. Nós vivemos em comunidade, vivemos em política, tudo que nós formos fazer, temos que ser através da política. Seja para barganhar, até para a gente sair. Hoje é dia de alguém sair no carro, só tem um carro, vou dar para você ficar hoje que eu vou resolver, que eu preciso sair. É política. Então, tudo que nós façamos e vivemos hoje em nossas vidas tudo que você administra é política. Tudo que você administra é política. Falando em fé e em política, o senhor é evangélico, declaradamente evangélico, seu testemunho também condiz com o que o senhor fala. A fé influencia nas suas decisões políticas? Nem sempre, né? Mas o que me influencia naquilo que eu vou fazer, né? Porque, segundo a Bíblia, o que é a fé? A fé é o fundamento de você acreditar naquilo que você quer e que você não enxerga ainda, mas você crê e você vai atrás, trabalhar, lutar e tal, e vai chegar lá. Isso é fé, né? É você acreditar, porque, primeira coisa, tem pessoas que não acreditam nem nela mesmo. Se você não acredita nem em você mesmo, então não adianta nem não adianta nem se esforçar, né? Uma pergunta que qualidades e defeitos todo mundo tem, né? A gente conhece da Bíblia o caso de Saul e Jacó, né? Esaú e Jacó, a gente conhece os dois irmãos, e segundo que muita gente fala, os pregadores, diz assim, foi usurpador, enganador, trapaceiro, que foi Jacó. Mas o próprio Deus disse assim, amei Jacó e aborreci Esaú. Vou pegar aqui um gancho. O senhor já teve algum erro que o senhor já cometeu na política, que se arrependeu? Assim, poxa vida, eu cometi isso politicamente, eu queria ter corrigido, ou corrigiu? Não, eu sempre fiz assim dentro dos meus limites, né? Eu, na política, vou dizer o seguinte, por exemplo, quando eu estudava, formei em Direito em 2003, eu sempre pensei nos outros. Por exemplo, eu formei em 2003, eu digo eu vou estudar para ser promotor, ou então para ser juiz. Só que aí, ainda na vida policial, eu digo não, mas aí eu não vou me ater no que eu estou querendo, eu vou sair candidato, que é para me ajudar o meu povo. Como diz aquele, lembrando da escolinha do professor, não da Praça Nossa, né? Aí tem aquele deputado, né? Sei. Aí pergunta, quem é teu povo? Meu povo é minha filha, minha esposa. Tá bom, brincadeira. Então, veja bem, em consequência disso, eu deixei a carreira de magistratura do Ministério Público, né? Deixei de estudar e fui me ligar na política para ajudar a minha família também, e ajudar muitas pessoas, né? Por quê? Porque, como político, a gente pega tudo que pega, a gente começa a ajudar também as pessoas, né? Certeza. Quer dizer, então, mas hoje eu dou graças a Deus, lá em casa,
eu sou formado em Direito, eu sou dentista, minha esposa é dentista, meu filho é dentista, minha filha é dentista, e a outra, minha filha, é médica. Quer dizer, então todos, graças a Deus, eu botei para estudar. E inclusive tudo particular. Quer dizer, eu sou aquele que sempre, eu não moro na Ponta Negra, né? Sempre moro no mesmo endereço. Há muitos anos, verdade. No mesmo endereço, mas eu cuidei das pessoas, né? Eu cuidei das pessoas. Então, às vezes, eu já disse para minha esposa, olha, quando eu morrer pode botar pano de saco. Ela disse, tu é doida, mulher. Porque existe uma história que eu sou do Alexandre Grande, né? Que interessante. Isso aqui pode causar até digamos, curiosidade para alguém que vai assistir. Alexandre Grande era rei, era um cara muito bem sucedido, mas eu creio que ele era do coração muito bom. Ele disse o seguinte, olha, quando eu morrer, eu quero meu caixão com 4 alças. 4 médicos carregando meu caixão, né? Naquelas alças. E deixa 2 buracos assim, que é para botar minhas mãos do lado de fora. Entendeu? E o que tiver, se tiver algum dinheiro guardado, algum ouro, alguma joia, vai jogando para o pessoal humilde e pegando. Né? Por que isso? É para dizer o seguinte, que nós, aqui nessa vida, estamos de passagem. Né? Estamos de passagem. Precisamos pensar também nas pessoas. Porque, claro, todo mundo quer viver bem, é bom. Eu, graças a Deus, vivo bem, mas eu não preciso ter, sabe, mansões e mansões e tudo, sabe? Não precisa ter isso, né? Eu quero viver bem como qualquer uma pessoa. Mas importa que, por exemplo, o meu mandato, eu sempre ajudo pessoas. Eu sempre tive projeto social para ajudar as pessoas, né? Quer dizer, com isso, quer dizer o seguinte, 4 médicos carregando, para dizer que os médicos não teve como dar jeito para ele não morrer. Né? As mãos do lado de fora significa que ele não vai levando nada, entendeu? Então, essa questão, né? Quer dizer, então, para mim a política sempre foi, para mim, eu sou muito grato a Deus, né? E às pessoas, o povo que me conhece, você não vai ver ninguém por aí dizendo, esse Roberto Sabino é um mentiroso, enganador, me enganou, duvido. Se tiver alguém, venha comigo que eu quero ver se ele vai provar. Por quê? Primeiro que eu como político, eu me esforço para viver a palavra de Deus. Porque quem mente é filho do diabo, está dito na Bíblia isso. E eu me esforço para não mentir. Simples. Porque na boca do povão, todo político é mentiroso, enganador, né? Tudo isso, aquilo outro, não é? Mas cada um tem seu perfil. Olha para minhas mãos aqui, como é que é? É assim que são as pessoas. Olha. Cada um tem uma personalidade diferente, né? Então, ninguém é igual. Isso aqui representa o ser humano. Verdade. Porque eu tenho uma personalidade, você tem outra, né? Ele tem outra e assim por diante, né? Mas é isso. Então, eu sou sempre grato a Deus, porque é que nem diz aquele louvor, né? Tá chorando por quê? Da onde eu vim, né? E aonde eu cheguei, né? Hoje eu estou com 8 mandatos. Se Deus permitir, eu posso chegar até o 9º, o 10º, né? Quem sabe, né? Tudo depende dele. Eu estou na mão dele e pronto. Se o senhor tivesse dar uma nota para a política hoje, qual nota seria e por quê da nota que o senhor vai dar? Eu daria 6 para a nossa política de hoje. Por quê? Porque a política de hoje precisa ser muito depurada, precisa passar por um processo de, quando eu digo depurar, né, mas essa depuração ela tem que vir de cima, ela tem que vir do governo federal, o povo, sabe, o governo federal incentivando melhora na cultura e incentivando transparência nos poderes, nas casas legislativas e, acima de tudo, investindo na cultura, porque um povo bem aculturado, aí é diferente, as coisas mudam, a gente prospera e tipo assim, só para finalizar, você sabe que uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, que não estudou, ela vai ser, como diz assim, um pau mandado. Ela vai ser, faz isso aqui,
né? Você vai no supermercado, aí tem aquela pessoa lá que leva o carrinho para ali, joga para ali. Vai lá no porto de Manaus, por exemplo, aí tem um carregador, que ele só aprendeu a fazer aquilo. Quer dizer, porque ele não foi buscar um preparo, né? Ele não foi buscar mais se esforçar, né? E aí é exemplo de mim. Tudo é possível hoje, porque na minha época, Gessé, não tinha merenda, não tinha transporte, não tinha fardamento, não tinha caderno. Hoje tem tudo. E hoje tem até professor gratuito no YouTube. Sei disso. E aí a nossa juventude ainda fica parada, perdendo tempo no celular, porque o mundo está nas mãos, vendo aqueles vídeos engraçados, aí você não estuda, tomou teu tempo, tu vai crescer, tu vai precisar de ganhar dinheiro, e aí fica difícil. Então, está muito complicado, a nossa juventude de hoje está fadada ao fracasso, porque ninguém quer ler mais, ninguém quer estudar mais, porque tem tudo, inclusive com a IA. Tudo vai pesquisar no Dr. Google, na IA. Aí pronto, não quer estudar mais, essa juventude hoje não quer mais estudar. Então, infelizmente, a modernidade veio, chegou, mas nós precisamos, os governos, por isso que eu digo, a política tem que ser depurada a partir do governo federal para baixo, exatamente para poder dar exemplo e investir na educação. A gente vai torcer para que esse dia chegue, né, vereador? A gente espera que esse dia chegue. Se a sua história virasse uma manchete hoje, qual seria a sua visão? Fica na história, porque, por exemplo, o que eu vivi, imagina, 50 anos atrás, naquela época ninguém jamais acreditava se fazer assim, olha, eu vou falar com uma pessoa ao vivo lá nos Estados Unidos, pelo celular. Como isso? Não existe. A pessoa nunca ia acreditar nisso, né? E hoje não. Né? Com a modernidade veio, isso hoje, naquela época ninguém acreditava, né? Verdade. Então fica na história mais para dizer como serão os nossos antepassados, né? Os nossos antepassados, né? Aí que você para levar uma carta tinha dificuldade, né? E, quer dizer, então fica para a história, porque hoje ninguém vai dar muito valor, porque é coisa do passado. A modernidade hoje chegou, que hoje você, por exemplo, uma família em casa, por exemplo, minha filha está no quarto, ela já manda uma mensagem para mim. E eu estou no outro quarto, né? Estou na sala, responde. Quer dizer, a gente já se fala tudo por aqui. Não precisa nem olhar no olho da pessoa. Está almoçando aqui na mesa. No olho exatamente, né? Quer dizer, então hoje é assim e não pode mudar. Por quê? Eu digo sempre que eu sou analógico ainda pouco, e essa turma jovem já são digitais. Muito certo. É diferente. Eu estou também abrindo aqui o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais ao seu eleitorado, né? Sim. E fique à vontade. Eu só quero agradecer a Deus por este momento, agradecer você, pedir a Deus que Deus te dê saúde, força, muito luz, obrigado. Sabedoria, né? Porque a gente sempre que faz, e eu sempre acredito, tudo que se faz com amor, Deus abençoa, né? Eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, porque sem Ele não me dá vida, não me dá saúde, não me dá nada. Quer dizer, então, a Bíblia diz mesmo, sem Deus nada podeis fazer, né? Então, eu sou muito grato ao povo do estado do Amazonas, que já me deu o mandato de deputado estadual, o povo de Manaus, essa cidade acolhedora, né? Que as pessoas... por exemplo, o povo de Manaus já me deu aí 7 mandatos de vereador. Eu sou muito grato, sabe? Eu tenho que dizer que eu amo, doutor, eu amo primeiro a Deus, mas eu amo o meu próximo também, porque para mim poder amar a Deus eu tenho que amar meu próximo. Então, eu sou assim, sou grato às pessoas que reconhecem o trabalho que a gente faz e que procuram nos conhecer, né? Você, eleitor, você precisa conhecer o perfil, a personalidade dos candidatos, né? Ver, porque, infelizmente, as pessoas hoje querem votar na pessoa pelo que tem, pelo que ela oferece. E, às vezes, isso é externo, né? É bom você conhecer as pessoas pelo interior também, não só pelo exterior, né? Então, eu estou aí para servir, sempre grato e peço a Deus que eu faço política de forma natural e eu sei que quando Ele quer,
e a gente faz o nosso trabalho e, graças a Deus, o povo de Manaus tem reconhecido. Sou grato a isso. Ok. Obrigado pela sua presença aqui conosco, vereador. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente, com o público e fazer entender mais um pouco da sua caminhada, da sua seriedade que o senhor tem com a vida pública. Eu sou Gessé de Oliveira. Esse foi mais um Conexão Política, ligando você ao poder. Muito obrigado. Você pode assistir no WK Connect Brasil e ativar, que a gente pode estar sempre mandando para você novas matérias. Um abraço a todos. Conexão Política, ligando você ao poder. Você tem um encontro marcado com a política e a informação de qualidade. O podcast Conexão Política recebe um convidado especial para um debate direto e esclarecedor sobre os temas que impactam o Brasil e o Amazonas. Conexão Política, ligando você ao poder. Sob a apresentação de Gessé de Oliveira. Conexão Política, ligando você ao poder.